Olá, pessoal! Eu sou Ana Paula, professora de português aqui do Acadêmico News, e hoje nós iremos resolver algumas questões do primeiro Gabarita Vestibulando. Na primeira questão, nós temos um fragmento da obra O Jogo da Democracia, do escritor roraimense Aldenor Pimentel. Essa é a primeira obra indicada para a prova para a primeira etapa. E é um texto que apresenta um grupo de crianças que jogam futebol em um campo, um terreno baldio, tudo improvisado, trave improvisada, sem chuteira, sem uniforme adequado. E, de repente, eles escutam um carro de som anunciando um campeonato. E o grupo fica interessado, tem a ideia de participarem aí do campeonato. Então, eles procuram um coleguinha que tinha um pouquinho mais de condições, bola, uniforme, chuteira, e convidam o Rico para participarem. A protagonista da história é uma menina, a Mara. Então, é um time misto e o campeonato também admitia aí esse time misto de meninas e meninos ao mesmo tempo. E a Mara era ali a artilheira do time, uma das personagens principais. Só que o menino Rico, ele, que se chama Rico, ele não conseguiu se adequar às condições do time, porque ele não aceitou jogar em determinada posição, e ele acabou pegando a bola e foi embora, e saiu do time, e depois eles se reencontraram no campeonato, e o nome do time, quando eles foram escolher, foi justamente o título da obra, O Jogo da Democracia. Então, o título da obra ele é ambíguo no sentido de tem dois significados. É o nome do time, o Jogo da Democracia, e também por conta da estrutura, da formação, de como os personagens se comportam, como os jogadores se comportam dentro do time. Eles decidiam tudo em conjunto, todos tinham direito ali a opinar, por isso, o Jogo da Democracia. Bom, e aí na primeira questão nós temos um fragmento do texto que diz o seguinte: democracia é o povo no poder. Afinal, todo o poder emana do povo e deve ser exercido para ele e por ele, em nome do bem comum. Pelo menos foi isso que aprendi na escola, filosofou Beto. Nesse momento, Beto estava explicando para o Rico, que não estava concordando com a posição, o que era a democracia. O time inteiro bateu palmas, meio na brincadeira, meio sérios. Concordavam com o que o Beto dizia, só não esperavam uma aula de direito no fim do treino. Fim de citação. E a primeira pergunta é: o excerto acima foi retirado da obra O Jogo da Democracia, do escritor roraimense Aldenor Pimentel. Na frase destacada, há um recurso expressivo da linguagem denominado... Bom, o que é um recurso expressivo? Recurso expressivo, recursos estilísticos, figuras de linguagem são sinônimos. Recurso expressivo da linguagem, poético, gente, diz respeito aí às figuras de linguagem que dão poeticidade, expressividade ao texto literário. Então a pergunta é: essa frase destacada, qual é a figura de linguagem que ela apresenta? E aí percebam que nós temos aqui meio na brincadeira, meio sérios. E as opções, dentre as opções nós temos a chamada antítese, a figura de linguagem chamada antítese. E vejam só, quando eu tenho a palavra brincadeira e sérios, eu tenho uma contradição, não é verdade? Porque brincadeira remete a algo descontraído e sérios a algo mais fechado. Então, nesse caso, muito provavelmente, a nossa figura de linguagem é a antítese,
que muitas vezes também pode ser chamada, naquele caso do exemplo, de paradoxo, tá, gente? Porque o paradoxo é quando nós temos dois termos, duas ideias contraditórias caracterizando a mesma coisa. Então ali eram os jogadores que estavam meio na brincadeira e meio sérios. Então, nesse sentido, nós temos um paradoxo que também é um tipo de antítese, certo? Então, a nossa resposta aqui, muito provavelmente, é essa primeira figura de linguagem, lembrando que figuras de linguagem é um dos conteúdos para a etapa 1, e aqui nós temos uma probabilidade de questão para o vestibular 2024. Então, muito bem. Antítese é a nossa figura de linguagem. Próxima questão. Temos mais um fragmento da obra do Aldenor Pimentel, que diz o seguinte, é uma conversa. Já sei, gente, o nome do time vai ser Democracia. Muito bom, Leco, ótima ideia, reconheceu Joca. E a pergunta é a seguinte. No texto 2, a frase já sei, gente, o nome do time vai ser Democracia, nos traz o conceito de democracia. Demos significa povo e kratos, poder. Ao refletir sobre os processos de formação das palavras, observamos que essa palavra obedece ao processo de... Bom, pessoal, eles usam a obra literária, a banca usa a obra literária para cobrar também, né, não somente questões de interpretação textual, mas todo o conteúdo, né, do edital. Então, vejam só, aqui é uma pergunta referente ao processo de formação das palavras. Então, observamos que essa palavra obedece ao processo de... Daí a gente tem ali hibridismo, nós temos composição por justaposição, derivação imprópria, composição por aglutinação e derivação prefixal. Bom, quando a gente tem aqui, né, a palavra povo e a palavra poder, são duas palavras diferentes, são dois radicais diferentes, tá, gente? E aí, democracia, vejam só, a palavra passou por um processo de modificação quando a gente faz a união, né? Porque é a união de demos mais kratos, mas vejam que a palavra não ficou democratos, né? Ficou democracia. Então, no processo de junção dessas duas palavras diferentes, nós temos aí uma aglutinação, que é uma junção, né, de duas palavras, na qual nós temos uma pequena modificação. Então, aqui, pessoal, a composição é por aglutinação. Então, qual é o processo de formação de palavras? Composição, quando eu coloco duas palavras, dois radicais diferentes, mas eles passam por uma pequena mudança. Nós temos dois processos de composição, que é o justaposição e o aglutinação. Justaposição é quando a palavra também é formada por duas ou mais palavras, mas ela não passa por nenhuma transformação, a gente só faz a união. Por exemplo, a palavra pé de moleque. Vejam só, a gente tem três palavras aí, mas elas não são modificadas, então justaposição. O que não é o caso da palavra democracia, por isso mesmo, muito provavelmente, a nossa resposta é a alternativa D. Vamos conferir. Muito bem, então tá aqui a nossa resposta. Mais uma probabilidade de cobrança em cima da obra literária dos conteúdos do edital. E uma terceira questão trabalhando um período literário. A Universidade Federal de Roraima gosta de trabalhar com os períodos literários e sempre cobra ali, coloca um dos períodos literários. O período que mais cai, ou que mais caiu até então, é o arcadismo. De 2015 para cá, eles quase todo ano colocam o arcadismo. Nós temos poucas provas com o período chamado barroco. E lá no edital, nós temos os seguintes períodos literários: trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco e arcadismo. São 6 períodos literários e às vezes eles criam uma questão mesclando, mas na
maioria dos casos, eles cobram um dos períodos literários. E como eu disse, o arcadismo é o mais cobrado, mas cai também o quinhentismo, como no ano passado eles cobraram o quinhentismo. E para esse ano nós estamos apostando aí, né, no barroco, mas isso não significa que eles possam, né, cobrar o barroco. Não, eles podem cobrar qualquer período literário do edital. Mas nós vamos trabalhar aqui com o barroco, mas pensando também na estrutura da questão para os outros períodos, certo? Nós temos aqui um soneto do Gregório de Matos Guerra, que é um escritor do barroco, que era chamado de Boca do Inferno, né? O apelido de Boca do Inferno, certo? Por que o nome dele era Boca do Inferno? Porque ele criticava a sociedade baiana, ele criticava os comerciantes, também os governantes, então, e também criava alguns poemas, né, uma lírica erótica. Então o pessoal, depois de ler o texto dele, né, os críticos literários acabaram alcunhando o Gregório de Matos de Boca do Inferno. Então, o barroco, gente, é um período literário das contradições, né, da subjetividade, tem influências teocêntricas. Então, nós temos ali o padre Antônio Vieira escrevendo seus sermões. Ele é considerado, por muitos críticos literários, o primeiro período literário do Brasil, já que o quinhentismo é o marco inicial. Bom, no barroco, os escritores trabalham com os sonetos justamente, né, por uma influência do classicismo, e é um período que vem logo após o classicismo lá em Portugal, e aqui no Brasil após o quinhentismo. Então percebam que aqui nós temos um soneto. O que é um soneto? É um poema que tem 14 versos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. O que é isso? Quarteto, estrofes com 4 versos. E terceto, estrofes com 3 versos. Sempre nessa mesma ordem. 4, 4, 3, 3. Todo poema que tem essa estrutura, nós chamamos de soneto. Então aqui nós temos um soneto gregoriano que diz o seguinte: ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade. Ou seja, já temos aqui Deus. É verdade, meu Deus, que hei delinquido? Delinquido vos tenho e ofendido. É a lírica religiosa do Gregório de Matos Guerra, que trabalha com a temática do pecado e do arrependimento. O barroco é o período das contradições, dualidades, da antítese, certo? E aí, nós temos aqui um eu lírico que admite que pecou e que está arrependido. Ofendido vos tem a minha maldade. Depois ele vem, maldade que encaminha à vaidade. Vaidade que todo me há vencido. Vencido quero ver-me e arrependido. Arrependido a tanta enormidade. Arrependido estou de coração. Então ele diz, olha, eu ofendi, eu pequei, mas estou arrependido. Que é o que nós chamamos também de conceptismo, né? Nós temos 2 aspectos constituintes da poesia barroca: o cultismo e o conceptismo. No cultismo, nós temos uma linguagem rebuscada e as figuras de linguagem. No conceptismo, nós temos os jogos de ideias, né, com base no silogismo, na lógica aristotélica, e premissas, premissa menor, premissa maior e a conclusão. Então, o conceptismo é a estruturação do poema, né? Então, tem argumentos que levam a uma conclusão. Então, vejam só, aqui nós temos a primeira premissa, que ele diz o seguinte, premissa menor: eu sou um pecador, mas estou arrependido. E a conclusão é a seguinte: de coração vos busco, ele busca a Deus. Dai-me os braços, abraços que me rendem vossa luz, luz que claro me mostra a salvação. Então a conclusão é a seguinte: ele espera, né, se salvar por meio da misericórdia de Deus. A salvação pretende em tais abraços misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Então aqui a gente tem a lírica religiosa do Gregório de Matos Guerra. E a pergunta é a seguinte: os versos acima
foram escritos em um período denominado, aí nós temos aqui, quinhentismo, barroco, quinhentismo. Quando a gente bate o olho no nome de um escritor, e essa é uma dica que funciona muito bem, você estudar os principais escritores de cada período literário. Então, se a gente pensar, por exemplo, lá no trovadorismo, nós temos o Aires Telles, são nomes mais diferenciados, né? O João Garcia de Guilhard. Se a gente pensar no humanismo, Gil Vicente. Se nós pensarmos no classicismo, Luiz Vaz de Camões e Francisco Sá de Miranda. Quinhentismo no Brasil, Pero Vaz de Caminha, Pero de Magalhães Gândavo, Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta. No Barroco, nós temos o Gregório de Matos Guerra e o Padre Antônio Vieira. E aí no Arcadismo, temos o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa. As provas, quando cobram esses escritores, os períodos literários, normalmente colocam os nomes dos principais escritores de cada período. Então é de suma importância que vocês assimilem o nome desses escritores, porque ajuda. Você bate o olho aqui, Gregório de Matos Guerra, você já sabe que é barroco, e nesse mesmo momento você já elimina as alternativas A, D e E, porque elas estão falando do quinhentismo. Você, batendo o olho, já sabe que é barroco e já ganha aí, né, algumas alternativas, no sentido de não precisar ler, de não precisar ficar interpretando. Então ajuda pra caramba, é a primeira dica que nós temos. A Federal adora, a Universidade Federal de Roraima adora trabalhar, né, com questões semelhantes a essa aqui. Coloca um poema e pergunta qual é o período, quais são as características, né, de tal período literário. E às vezes, só na leitura do nome do escritor, o aluno consegue marcar a alternativa correta. Então aqui nós só temos a alternativa B e a alternativa C. Vejam só, a gente, pelo nome, já sabe qual é o período, que é o barroco. Aí depois a gente vai para as características. Então, é importante que o candidato assimile os principais escritores, o contexto histórico, né, datas e principais acontecimentos, e também as principais características de cada período literário. Fechou? Esse é um resuminho básico que todo candidato precisa, né, ter para responder as questões de literatura. E aí vejam só, barroco, e pertence à poesia lírica amorosa. Então vejam só, nós temos aqui lírica amorosa. A obra do Gregório de Matos Guerra é dividida em 3. Nós temos a lírica amorosa, a lírica religiosa e a poesia satírica. Então, a gente já sabe que aqui nós temos uma temática religiosa, né? E a gente já elimina a alternativa B, restando apenas a alternativa C, que diz o seguinte, barroco, e pertence à poesia lírica religiosa. Muito bem, vamos só confirmar, então, a questão número 3. Pronto, barroco, lírica religiosa. Acabou. Então tá aqui uma estrutura, gente, que nós podemos adequar a todos os períodos literários, desde o trovadorismo até o arcadismo, que são os períodos exigidos, né, para a primeira etapa do vestibular da Universidade Federal. Então, podemos adequar essa estrutura a todos. O que é importante? Nome dos principais escritores, principais características e contexto histórico. Com esses 3 aspectos, vocês conseguem responder quase todas as questões. Assim, a gente conclui a correção das questões concernentes à primeira etapa do vestibular da Universidade Federal.